Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a rede Século XXI. Estamos começando ao vivo, mais um programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria chegar até você, a sua casa, a sua família, para rezarmos juntos nessa noite, para formarmos essa grande comunidade de fé, de vida, de amor e de oração. E eu espero você conosco, a sua companhia, até 1h da manhã, ao vivo aqui na rede Século XXI. Vamos rezando, vamos aprendendo a palavra de Deus, começando mais um mês, não é? O mês de julho. Já estamos no meio do ano de 2018, não é? Passa rápido o tempo, já começamos, portanto, o segundo semestre. Vamos, portanto, colocar esse segundo semestre nas mãos de Deus, colocar os nossos planos, nossos projetos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, que Deus possa dirigir, possa direcionar os nossos passos, para que realmente nós possamos fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Hoje você vai ouvir o padre um pouquinho mais rouco, não é? A faringite está um pouco atacada devido ao tempo seco, né? Não chove no estado de São Paulo e a gente fica também falando demais nas missas da paróquia, também prejudica a garganta da gente, né? Mas dá para você ouvir aí e ficar com a gente até 1h da manhã e, claro, a sua participação é de grande importância. Então ligue e participe conosco, nossas atendentes já estão lá para acolher o seu telefonema com todo carinho, 0800 777 0021, nosso telefone, você liga, deixa seu pedido de oração, fala ao vivo com o padre, é bom você falar ao vivo, partilhar da sua vida, partilhar da sua experiência, dar o seu testemunho também de fé, isso ajuda muito aquelas pessoas que também estão nos assistindo. Então ligue, participe, reze conosco, lembrando que todos os pedidos nós vamos depositar logo mais no momento mariano aos pés de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a intercessão de Nossa Senhora que ela leve esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus, a mãe que intercede por cada um de nós. Então ligue para a gente, participe, reze conosco. Hoje o nosso tema para aprofundarmos, rezarmos, meditarmos, felizes os que creram sem terem visto. É um tema lá do Evangelho de São João, no capítulo 20, hoje, por sinal, dia de São Tomé, hoje é dia 3 de julho, dia de São Tomé. Por isso, justamente, esse tema retirado do Evangelho da festa de São Tomé, da missa, talvez você que participou da missa, leu na liturgia diária, na sua reflexão, você viu justamente esse texto de São Tomé, logo após a ressurreição de Jesus, Tomé que não está presente, não é? E aí Jesus vai dizer, felizes aqueles que creram sem terem visto. E a meditação nossa para esse dia, para essa noite, que vai muito além de São Tomé, mas que também cabe a cada um de nós, na nossa vida, nos nossos momentos difíceis também. Quantas vezes você já não duvidou? Muitas vezes nós colocamos a culpa somente em Tomé, não é? Tomé que foi apóstolo do Senhor, chamado por Jesus. Provavelmente, depois da ressurreição de Jesus, ele vai anunciar na Índia. E lá ele morre como apóstolo, não é? Martirizado na Índia. Essa é a tradição de São Tomé. São Tomé, então, que vai no Evangelho, no capítulo 20 de São João, nós vemos após a ressurreição, a comunidade cristã se reúne e Tomé não está presente no primeiro dia da semana, quando Jesus aparece, né? Logo após a ressurreição. E aí os apóstolos vão contar a Tomé. Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé diz então, mas se eu não ver a marca dos pregos, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você também já não passou por situação assim? Onde você, numa dificuldade, numa tribulação, você próprio vai dizer, mas se Deus não fizer isso na minha vida, eu não acredito. Quer dizer, se não acontecer da forma que eu quero, eu não acredito. Até às vezes como uma criança, não é? Se não acontecer como eu quero, eu não brinco mais. Muitas pessoas agem com essa fé imatura, com essa fé infantil, assim como Tomé a princípio. Mas veja que lá no fundo, Tomé, na verdade, ele não estava fazendo aquilo por maldade. Muito ao contrário, ele queria, na verdade, ter uma experiência com Jesus. Tanto é que na semana seguinte, no primeiro dia da semana, diz lá o Evangelho,
Jesus aparece novamente, saúda com a paz e Tomé está junto deles. Veja, Tomé não se afastou da comunidade e Tomé não se afastou de Deus. Isso é muito importante para cada um de nós, porque em momentos da nossa vida, em momentos mais difíceis, nós também passamos por dúvidas, também duvidamos. Isso faz parte do nosso caminho, do nosso ser humano. Nós temos cérebro para pensar, não é mesmo? Isso faz parte. O problema são aquelas dúvidas que não levam-nos a nada, que geram críticas simplesmente e que não nos ajudam a crescer, a aprofundar, no caso nosso, a fé. Tomé tem uma dúvida porque ele quer ter uma experiência profunda com o ressuscitado, não é? Mas a princípio ele fica meio com o pé atrás, na verdade como todos os apóstolos haviam ficado. A própria palavra de Deus vai dizer que eles vão custar a acreditar, vai um tempo para acreditar na ressurreição. E claro, Tomé não estava presente, por isso ele vai duvidar e apresentar a sua dúvida, mas talvez se qualquer um daqueles outros também não estivessem presentes, também iriam duvidar. E portanto, na segunda aparição, Tomé está presente. E então, Jesus se achega a Tomé e diz: olha Tomé, olha aqui os pregos, a marca dos pregos, toca do meu lado. E ele diz assim, Jesus, e não sejas incrédulo, mas fiel. Olha a palavra de Jesus, que serve para Tomé, que serve para os apóstolos, que serve para mim, que serve para você. Jesus ainda hoje continua dizendo, não sejas incrédulo, mas fiel, vendo justamente a ação de Deus no nosso dia a dia, a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus ao nosso redor, a ação de Deus ao longo da história. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé então vai se ajoelhar diante do Senhor e vai fazer aquela belíssima profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Olha que profissão de fé. É a profissão de fé mais breve que nós temos em todo o Novo Testamento. Entretanto, é a mais profunda. É onde Tomé realmente abre o seu coração e olha, não diz que Tomé colocou o dedo nas feridas de Jesus, na marca dos pregos ou do lado, não. Tomé simplesmente ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, estando com o Senhor, ele faz essa belíssima profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Que é uma profissão de fé muito profunda, não só no sentido teológico, espiritual, mas pela realidade que se vivia na época. Senhor era, na verdade, o imperador romano, não havia outro Senhor. Quando Tomé diz assim a Jesus, meu Senhor, ele está justamente dizendo que não é o poder político ou qualquer outro poder que é Senhor da vida dele, que vai condicionar a vida dele. Mas o único Senhor é Jesus, meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, as outras pessoas, poderes, instituições, isso não manipula e não condiciona a minha vida. A minha vida é condicionada somente por Deus. Ele é o Senhor, portanto, Ele está no centro. Ele vai me ajudar nas tomadas de decisões e vai me ajudar a eu prosseguir a minha vida, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades. É Ele que está comigo, é Ele que dirige a minha vida, que dirige a minha história. Portanto, a profissão de fé de Tomé é justamente dizer que Deus é o centro da vida dele, que é a partir de Deus que todo o resto vai acontecer. Então, Jesus diz a Tomé assim, que é o tema nosso, não é? Felizes, Tomé, os que creram sem terem visto. Você creu porque você viu. Mas mais alegres são os que não viram e creram. Olha que bonito, nós estamos justamente aí porque nós não vimos fisicamente Jesus. Nós acreditamos pelo testemunho, pela sua ação, pelas suas obras, pela Eucaristia que celebramos, pois acreditamos que o Senhor ali se faz presente. Mas Jesus realmente como homem, nós também não vimos, mas nós cremos pela fé, até porque a carta aos Hebreus diz assim, a fé consiste em crer naquilo que não se vê.
A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Porque se eu vejo, se eu sinto, eu não preciso ter fé, não é? A fé é um passo a mais. E quando Jesus diz então a Tomé, depois da sua profissão de fé, felizes os que creram sem terem visto, ele também está se recordando de um outro momento que ele disse assim, no Evangelho de São João mesmo, quando ele vai falar que ele é o pastor das ovelhas, eu sou o bom pastor, Evangelho de São João no capítulo 10, e ele diz então que é o bom pastor e diz mais, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha que interessante, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele não diz, Jesus, as minhas ovelhas me conhecem porque elas me veem, porque elas olham para mim. Não, até porque a ovelha, e Jesus usa esse símbolo, isso é muito bonito, não é? A ovelha ela não enxerga muito bem, ela não olha, não consegue ver muito bem, reconhecer pelo olhar, mas ela ouve muito bem. Tanto é que ela reconhece a voz do pastor. Jesus vai dizer, não é? A ovelha ouve a voz do pastor, não ouve a voz do mercenário, do ladrão. Ela segue simplesmente o pastor, porque ela conhece a voz do pastor. Ela percebe, ela memoriza, ela guarda no coração. Então Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas não olham para mim, elas não vêm para me seguir, elas escutam a minha voz. E aí quando Jesus diz a Tomé justamente isso, Tomé, felizes os que creram sem terem visto, a gente poderia acrescentar assim, felizes os que creram sem terem visto, porque eles ouviram e escutaram com o coração, memorizaram. Por isso são felizes, não precisam ver, precisam escutar. E meu irmão, minha irmã, nós também, mesma coisa, precisamos aprender a escutar da palavra de Jesus. E na medida que nós aprendemos a escutar e a trazer para o coração, o que é saber de cor? Do latim, saber de cor, saber de coração, de coração. Mas eu só vou saber de coração a palavra de Jesus se eu primeiro ouvi-la e escutá-la. Ouvir com os ouvidos, quem não é surdo ouve, mas escutar com o coração. E é o que Jesus, na verdade, está dizendo a Tomé, Tomé, mais felizes do que você ou os outros que estão me vendo, são aqueles que acreditam, ouvindo e escutando a palavra de Jesus. E hoje, para nós, a importância de nós escutarmos essa palavra, meu irmão, minha irmã. E aqui na Madrugada de Bênçãos, na Rede Século XXI, você pode sempre escutar cada vez mais essa palavra. E quantos testemunhos, quantas graças alcançadas por quem escuta a palavra de Jesus. Na missa, não é? Quando participamos da Eucaristia, nós escutamos a palavra de Jesus que é proclamada na liturgia. E ali devemos reconhecer Jesus. Ali devemos reconhecer Jesus, reconhecer a voz do bom pastor e fazer a mesma profissão de fé que Tomé fez. Meu Senhor e meu Deus. Eu acredito, eu creio que o Senhor é o centro da minha vida. E talvez hoje, lembrando São Tomé, você, no meio da sua situação de vida, seja ela alegre ou triste, faça hoje essa renovação de fé. Comece a pensar realmente se você está escutando a palavra de Jesus ou se você é como muitos que ainda possuem uma fé infantil, uma fé infantilizada, uma fé imatura, que querem ver Jesus no sentido material. Há um filósofo, já lá no século XVIII, chamado Blaise Pascal. Ele diz, um filósofo, hein? Mas que era cristão. Ele diz assim, Deus não é para ser pensado, Deus é para ser sentido. Poderíamos então parafrasear isso e dizer assim, Deus não é para ser visto, Deus é para ser sentido. Se a fé é justamente um passo a mais, eu crer naquilo que não se vê, porque se eu estou vendo eu não preciso de fé para isso, nós então precisamos aprender a sentir a presença de Deus no nosso dia a dia, nas nossas ações e nos nossos comportamentos,
Até porque se a gente parar para pensar, e eu até uso aqui um outro escritor muito famoso, importante, talvez você já leu esse livro dele, dentre outros, né? Saint-Exupéry. Saint-Exupéry escreveu aquele livro chamado O Pequeno Príncipe. E lá ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olha que pensamento bonito. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Que se enquadra, na verdade, nesse texto, nessa passagem do Evangelho, nessa nossa meditação. O essencial nós não vemos com os nossos olhos, é muito além. É mesmo uma coisa de eu falar para você sobre o amor. O amor nós não vemos, não é? Até nós aprendemos no colégio, não é? O amor ele é abstrato, nós não vemos, mas nós sentimos o amor. Quem ama, sente que é amado, não é? Por alguém. É óbvio isso. E nós sabemos justamente pelas atitudes, pelos comportamentos. A fé também, meu irmão, minha irmã. Nós conhecemos a fé de alguém, não porque olhamos para a cara dela, não. Mas é pela atitude, pelo comportamento, pela vida que ela leva, pelas suas obras, pelos seus sinais, se realmente ela é sinal de Jesus ressuscitado. Mas para ela viver tudo isso, ela precisa escutar a palavra. Ela precisa dar o passo além, o passo na fé. E então, escutando essa palavra, ela vai professar realmente: o Senhor é o meu Senhor, é o meu Deus. No meio de tantas confusões no mundo, de tantas incertezas, porque na verdade hoje você liga a televisão ou acessa a internet, parece que tudo é incerto, que não há certeza, que não há verdade, ou se há verdade, a verdade ela é subjetiva, não é? É a minha verdade, mas a verdade não pode ser só minha. Isso é complicado, né? Por isso gera uma confusão na sociedade, não só na fé, não, mas na sociedade de maneira geral. Porque se eu digo que a verdade é só minha, então eu posso olhar uma determinada cor, por exemplo, e dizer assim: olha, essa cor é branca. E a outra pessoa diz: não, mas para mim ela é vermelha. E vem uma outra e diz: não, mas para mim é roxa, ou para mim é verde. Ora, mas a cor o que é? Ela é branca. Você vai olhar aquilo, o dado real é aquilo, não é o que eu acho. Hoje nós vivemos num mundo, e eu costumo às vezes dizer, né? É o mundo da achologia. Achologia são os estudos do achos. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, só se acha, mas não tem certeza nenhuma, não tem argumento nenhum. Nós temos algumas situações no nosso mundo, no nosso Brasil principalmente, não é? Onde não há argumento, nem científico, para nada. É o que eu acho, mas a vida não é assim, não é o que eu acho. E às vezes na fé nós corremos esse risco também. Eu acho isso, né? Alguns por aí que ele abre a Bíblia, não, eu acho que Jesus disse isso, ou eu acho que a Bíblia diz isso. Não, você não acha nada. Por detrás daquele texto, há centenas de anos, e pessoas que rezaram, que estudaram, que aprofundaram aquilo. Não é eu chegar lá, eu acho, porque Deus disse isso comigo, não é? Tem pessoas assim que são tão prepotentes que Deus é que falou comigo, né? Então precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, com essas achologias, com esses achos que tem por aí, com essas incertezas, com essas inverdades, com essas notícias falsas em nível de fé e de maneira geral na sociedade, não é? Quanta mentira, quanta falsidade, quanta ilusão. E então nisso tudo precisamos estar atentos para escutar o bom pastor, porque é só na medida que nós escutamos o bom pastor, que nós vamos ter a nossa fé solidificada, amadurecida, para dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Realmente não há outra ideologia, instituição, grupo de pessoas, não. É Deus o centro da minha vida e é Ele que dá sentido à minha vida e à minha existência.
E é Ele que condiciona a minha vida. Não é este ou aquele, este grupo ou aquele grupo, essa ideia. Não, não é. É Deus. Então, olha que profissão de fé profunda. E que a gente possa, então, dizer para nós mesmos o que Jesus disse a Tomé e diz a nós. Felizes aqueles que acreditam, mas não veem fisicamente, mas conseguem sentir, porque justamente o essencial é invisível aos olhos. Marque isso. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Precisamos ir além. Nós hoje vivemos num mundo materialista, onde tudo tem que ser material, tudo tem que ser sensível, palpável. Mas a vida da gente não é assim. A vida da gente não é assim. E os nossos sentimentos, mais ainda. O que nós sentimos não é palpável, não é verificável. Não é. O que nós sentimos, não. Aí sim, isso vai se expressar nos comportamentos, nas atitudes, no nosso dia a dia. Mas não é cientificamente verificável, palpável. A fé também não. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem estudiosas, né? E criticam a fé porque ela não é palpável, não é cientificamente comprovada. Claro, mas ela é fé. Se fosse cientificamente comprovada, não era fé. É óbvio isso, que o conceito de fé não é científico. Se fosse científico, não era fé, era ciência, meu Deus do céu. Isso é óbvio, né? A fé é sempre esse passo além, mas é o meu esforço de também abrir o meu coração e de buscar algo mais. Se a pessoa também se fecha nela mesma, não tem vontade e desejo de buscar nada e ninguém, bom, ela está no mundinho dela, ela cria um mundinho fechado dela e ela acha que aquele mundinho é o melhor para ela e pronto. Então, claro, uma pessoa que está fechada em si mesma, ela não vai conseguir avançar na fé, nem aprofundar essa fé e nem ter esse encontro pessoal com Deus. É óbvio. Tomé teve esse encontro, e repito e relembro o Evangelho, porque quando os apóstolos disseram, vimos o Senhor, e ele duvidou, mas na semana seguinte ele estava junto com a comunidade. Ele não se afastou, pelo contrário, ele estava junto porque ele queria ver Jesus, queria ter essa experiência com Jesus e tem e professa a sua fé e torna-se feliz. E Jesus dá então essa grande mensagem para mim e para você hoje. Você é feliz porque você crê ouvindo e escutando, não vendo, mas ouvindo e escutando. E por isso, meu irmão, minha irmã, leia cada vez mais a Bíblia, reze cada vez mais a Bíblia. É ali que nós escutamos a palavra de Jesus. Vá à missa, escute a liturgia, a pregação, a meditação, aqui na Rede Século XXI que você acompanha, escute cada vez mais a palavra, porque você vai ser cada vez mais feliz na medida que você escuta essa palavra e a sua fé vai crescer cada vez mais e você vai poder dizer cada vez mais, meu Senhor e meu Deus. Vamos nessa madrugada de bênçãos rezar ao Senhor para que Ele nos ajude a tirarmos as dúvidas do coração, a professarmos a nossa fé como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E se você hoje é um Tomé, vamos rezar juntos para que Deus possa transformar o seu coração, que você possa ligar para a gente, participar conosco, eu quero colocar a sua oração, quero colocar o seu pedido, você possa ligar para partilhar também. Olha, padre, eu tenho uma partilha para fazer, eu também duvidava, eu também era como Tomé, mas eu tive uma experiência de Deus. Dê o seu testemunho também. Talvez outros que vão ouvir vão crescer com isso também e vão procurar aprofundar a fé deles. É importante o testemunho. Então ligue para você rezar, ligue para você falar conosco, ligue para você ficar sócio. Você que não é sócio dessa obra ainda, estamos começando mais um mês, o começo de mês é sempre um desafio, né? Aí na sua casa e aqui também para nós. Então você não é sócio, sente o chamado de Deus, fique sócio conosco, né? Nós precisamos muito da sua ajuda, tanto é que no mês passado nós terminamos o mês, mas olha, nós não conseguimos chegar aos 100%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do mês de junho? Olha só o gráfico aí, 93%. Quase chegamos lá, hein? Bateu na trave, 93%. Ih, faltou 7%, hein? Então, olha só, 7% nós jogamos para o mês de julho. Então, julho que nós começamos,
nós precisamos de mais 7%, além dos 100%, né? Esse 100%, quando a gente diz isso, são as despesas fixas da televisão. Água, luz, e haja luz aqui, hein? Água, luz, o satélite, para o sinal chegar até você, aí a imagem chegar bonita assim, e o som chegar um pouquinho melhor, né? Porque hoje está feia a coisa da voz, né? Nós precisamos de gente para fazer tudo isso, precisamos de tecnologia para tudo isso. Isso é para manter. As obras, por exemplo, da igreja das mãos ensanguentadas, manutenção quando necessário, isso é uma outra coisa, quer dizer, um dinheiro extra que precisamos ainda. Por isso, de vez em quando, temos campanhas, né? Não é fácil. Então, nesse mês de julho que estamos começando, você que não é sócio ainda, fique sócio conosco, independente da quantia. O importante é a sua fidelidade junto a essa obra de evangelização, né? Quando você fica sócio, você sabe, né? Vou mostrar aqui para você, você ganha de presente do Padre Eduardo a revista Brasil Cristão. A revista Brasil Cristão é um presente espiritual do Padre Eduardo para você, um alimento de fé, que comemora nesse mês 21 anos, né? Olha só, 21 anos de conhecimento e fé. A revista Brasil Cristão, que é esse presente para você que fica sócio e que se mantém fiel. Junto da revista Brasil Cristão, também vai esse livreto, As Reflexões para um Brasil Cristão. São as meditações da liturgia de cada dia para você rezar. Também vai junto com a revista Brasil Cristão. É um presente para você que é sócio. Então, você que ainda não é sócio dessa obra, entre em contato conosco, faça parte. Precisamos da sua ajuda, especialmente nesse início de mês, tá bom? Então aproveite para você ligando para a gente, para você participar conosco no 0800 777 0021. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, que é bem rapidinho. Aproveita para ligar, aproveita para ficar sócio com a gente. Vamos rápido e voltamos já já.